Como eu estava a dizer, uma boa noite a todos aqueles que nos ouvem de longe, particularmente um abraço muito forte ao nosso irmão Alberto, parabéns por mais um ano. E é assim, quando depois estivermos juntos, vai ser um abraço bem apertado. E é isso, um abraço àqueles que nos seguem e um beijinho muito especial à nossa irmã Filomena. Vamos então fazer a leitura da Palavra de Deus, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e a Palavra de Deus diz-nos assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não tendencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Não neófito, para que, ensobrecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher que governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi manifestado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Foi a leitura da Palavra de Deus, irmãos. Vamos ouvir agora então podemos sentar, vamos ouvir o nosso irmão Alberto e depois um irmão que se sinta à vontade e que queira dar um pensamento esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por essa reunião importante de oração e estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Numa sociedade como esta que estamos vivendo agora, permissiva, uma sociedade conflitante, a pergunta que nos cabe, levantada pelas Escrituras, é a seguinte: você é uma pessoa que influencia ou está sendo influenciado? Temos que ter muito cuidado. Existem aqui determinadas qualificações para o supervisor, bispo, presbítero, ancião, aquele que cuida, que zela pela igreja e pelo corpo de doutrina da palavra do Senhor. São mais de 15 qualificações, do verso 2 até o verso 8 nós vamos encontrar. Mas vamos destacar no verso 2 o irrepreensível. Este candidato, ele tem que ser irrepreensível moralmente, mais do que intelectualmente, mais do que um diploma. Ele tem que ser reconhecido na sua vizinhança, aqueles que estão fora, como também ser respeitado por aqueles que estão dentro da igreja. O caráter dele não leva a nenhuma acusação, nenhuma suspeita, nenhuma dúvida. É uma pessoa que inspira as outras dentro do rebanho da igreja. Esta pessoa tem que ser marido de uma mulher. E o texto aqui não precisamos explorar e deduzir muita coisa. Olhando o contexto da época, no primeiro século e lá para trás também,
vamos descobrir que o apóstolo Paulo está preocupado com práticas da sociedade que adentravam a igreja. E isso era permitido. E Paulo estabelece aqui um ponto muito importante. A poligamia estava em foco aqui. A atenção era sobre a poligamia. O bispo, o supervisor, ele tinha que ter um único casamento, com uma única mulher. Este era o ponto. E não podia ser acusado. Ele não podia entrar em suspeita de outra situação. Isto mostra como ele deveria se comportar. Veja que em Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus, abordado pelos fariseus, levantou esta questão e apontou que o casamento, no princípio, desde o início da criação, Deus estabeleceu homem e mulher para o casamento. Não podemos permitir que a sociedade venha ditar regras e conduta, nos influenciando dentro do nosso comportamento na igreja. Desde o princípio foi assim. Agora, o fato de uma sociedade ter tal prática, ela não pode entrar em conflito com práticas da palavra de Deus. Portanto, temos que ter seriedade com certas questões e sermos firmes e radicais. Irrepreensível, marido de uma mulher, este homem tem que ser também vigilante, temperante. Ele tem que ter equilíbrio. Veja que ele não pode abusar de certas regalias. Ele não pode folgar em questões importantes. Ele tem que ter uma vida impoluta. Mesmo nos momentos de lazer, mesmo no momento de entretenimento, ele não pode abusar na comida, na bebida, no lazer, no hobby. Esta pessoa tem que ser equilibrada. Ela tem que ter controle sobre todas as coisas. E isso vem de vontade própria. E não é uma questão de eu senti que deveria, eu percebi, eu tive emoções por aquilo. A palavra de Deus sempre coloca a obediência à vontade à frente de sentimentos. Este candidato, este supervisor, que tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher, tem que ser vigilante, temperante, equilibrado, ele precisa ser discreto. A palavra aqui, sóbrio, é discreto. Uma pessoa, um cristão sério, que não é levado a futilidades. É alguém que sabe exatamente o valor do seu comportamento, do seu testemunho dentro da congregação e principalmente na sociedade onde ele atua, onde ele vive. Ele sabe que, de repente, um deslize qualquer pode contaminar todo o ambiente dentro do rebanho, da congregação e, principalmente, difamar o nome do Evangelho. Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 1, diz exatamente como se deve ser sóbrio, discreto, como deve ser sério o candidato, o supervisor. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro ao inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria, em honra, um pouco de estultícia, um pouco de vacilo, pronto, contamina e leva a cabo toda aquela reputação construída há anos. Toda aquela reputação, a honra, que a sabedoria, a compreensão e entendimento o levou a construir por anos. Honesto, hospitaleiro, que saiba, apto a ensinar. Nós vamos ver que este candidato, este supervisor, que é sóbrio, é discreto, sabe o valor do seu testemunho, ele vai ser honesto, agir de forma cada vez mais correta em cada situação da vida. Ele vai levar a sério qualquer negócio, qualquer relacionamento, seja lá fora, seja dentro da igreja. Uma pessoa honesta, ela começa
dentro de casa, no ambiente familiar, respeitando a esposa, o filho, os filhos. E é nesse ambiente que os irmãos vão poder vê-lo autenticamente, como ele age, como ele vive, como ele se comporta. Há um casal que nós temos que destacar, Priscila e Áquila. Atos capítulo 28, lá no versículo 26. Eles eram sóbrios, discretos, honestos, sabiam ser hospitaleiros e, mais ainda, aptos a ensinar. E veja que, neste ambiente, eles puderam mostrar especificamente a Apolo o conhecimento de Deus. Muito bem. Agora um conselho de quem vive num país tropical. Você sabia que temos que ter muito cuidado com pequenos desvios da verdade? Assim também. Você sabia que os animais que mais matam são os insetos? Num país tropical nós sabemos o que é isso. E não são os rinocerontes, elefantes, os felinos, mas pequenos insetos podem contaminar e destruir toda uma reputação, toda uma vida. Portanto, que Deus nos dê este discernimento, essa inteligência espiritual, e assim possamos abençoar todo o rebanho. Amém. Cá estamos nós, de novo aqui na 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Um grande abraço para o irmão Alberto também, e um feliz aniversário. Eu, como costumo dizer, quem tem a vida eterna só pode ter aniversários felizes, garantidamente. Portanto, os meus aniversários são todos felizes. Portanto, é apropriado poderem dizer-me feliz aniversário, porque eu tenho uma eternidade feliz. A vida eterna. Muito bem. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 2, vamos ler mais uma vez o versículo, diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sério, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O apóstolo Paulo reserva aqui um texto que ele também reserva a Tito para mostrar o que é um líder forte. Ele quer uma liderança forte. Nós precisamos de lideranças fortes. Sabem que o Luís Vaz de Camões, o nosso grande poeta, um dia disse uma célebre frase que foi mais ou menos isto, que ele disse: um fraco rei, um povo, enfraquece gente forte. Um fraco rei enfraquece gente forte. Por outras palavras, foi o que ele disse. Uma liderança numa igreja que seja fraca, tenho pena dessa igreja. Precisamos de uma liderança forte. E o apóstolo está empenhado numa liderança forte. E mostra-nos o que é uma liderança forte. E uma liderança forte, segundo ele mostra aqui nesta passagem, não está na capacidade dos líderes, que a têm, ou podem ter, e devem ter. Não está, sei lá em quê, está no caráter. O que torna forte a liderança é o caráter. Um caráter forte. E ele está empenhado nisso. E eu queria chamar a vossa atenção para isto pelo seguinte: o que qualifica um bispo para ser bispo não é ter dinheiro. Eu lamento, mas há muitas igrejas que os líderes são gente forte na sociedade. Isso não é isso que faz um líder de igreja. A pessoa pode ser um empresário de sucesso, não tem que necessariamente ser líder na igreja. Pode saber gerir bem uma empresa, e muitos homens na empresa, etc. Mas isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja carece de requisitos espirituais, não são materiais nem físicos. E isto é muito importante. É muito importante que as pessoas tenham ideia disto. Também não é por títulos académicos. Há muitos que vão para os seminários e pensam que saindo de lá do seminário estão habilitados. Habilitados a quê? Têm as características do caráter forte. É muito importante que as pessoas tenham ideia de como é que isto funciona. Eu um dia, se Deus quiser, ainda hei de falar sobre este assunto dos bispos, dos presbíteros, dos pastores, dos anciãos,
que é muito importante na Bíblia. E começa logo pela forma como é que eles aparecem. E eles não são produto humano. É bom que nós tenhamos disto a noção clara. Não são produto humano, nem de esforço humano, nem de escolas humanas. Há muitos que pensam que, eu vou ser pastor e tal. Olham para isto como uma profissão. Isto não é uma profissão. Isto não é uma profissão. Alguns chegam lá a um sítio qualquer, qual é a sua profissão? Sou pastor. Quê? Pastor é profissão? Onde é que está isso na Bíblia? Pois aqui é que está o problema. E aqui começa o enfraquecimento. Quando nós tornamos o ministério uma profissão, estamos a dar cabo dele. Já estamos perdidos. Eu estou a dizer isto porque isto é de facto muito importante. É o Espírito de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o apóstolo Paulo mostra que quem constitui os anciãos, e ele chamou os anciãos de Éfeso lá, e ele falou com eles, e disse, o Espírito Santo vos constituiu bispos. Eles foram constituídos pelo Espírito de Deus. Eles não foram constituídos por um homem qualquer, nem por um seminário, ou escola bíblica, ou o que fosse. São constituídos pelo Espírito. E depois, quando nós lemos que o apóstolo Paulo enviou Timóteo, e particularmente Tito, a Creta, para estabelecer presbíteros lá, este estabelecimento de presbíteros não pensa que isto é assim de qualquer maneira. Se vocês lerem, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, nós lemos assim, versículo 23, e ele esteve com os discípulos, quando se juntou com eles, lá em determinada altura, e lemos assim, ele esteve a confirmar o ânimo dos crentes lá, e depois lemos assim no versículo 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, notem, sabem que alguns pegam nisto porque não conhecem a Bíblia. E eu ainda hoje estive a rever uma mensagem que eu dei já não sei quando, já há uns anos, poucos. E estive a rever porque houve alguém que eu prezo, não vou entrar em nomes nem pormenores para não identificar, que me mandou qualquer coisa e eu vi que aquilo não estava bem. E então virei para essa pessoa com muito amor e carinho e disse assim, ouve esta mensagem. E nessa mensagem, por diversas vezes, eu digo que nós precisamos de conhecer bem a verdade, conhecer bem este livro. Nós não temos que conhecer a mentira, temos que conhecer a verdade. Até porque nós não podemos conhecer as mentiras. Elas são legião, para utilizar a linguagem do Senhor Jesus Cristo, ou seja, são muitas. Nunca conseguiríamos conhecer as mentiras todas. Nós só temos que conhecer bem a verdade. Quando nós conhecemos bem a verdade, detectamos a mentira. Os bancários que estão nas caixas a dar dinheiro às pessoas e a receber dinheiro, eles não têm que conhecer a moeda falsa, nem as notas falsas. Isso era o que faltava, não falta para aí coisas falsas. Eles só têm que conhecer, e é isso que eles são ensinados, a conhecer o dinheiro verdadeiro. Eles são peritos naquilo. Só do toque, sem olhar até, só o toque. Eles sabem o que é a nota verdadeira. Não têm que conhecer a nota falsa. Mas conhecendo a nota verdadeira, se aparece uma nota falsa, que eles até nunca viram, eles sabem que é falsa. Porque conhecem a verdadeira. E nós, na palavra de Deus, tem que ser assim. E há muitas ideias estranhas, porque não se conhece bem a Bíblia. E alguns pensam que na Bíblia, para anciãos, para pastores, tem que haver eleições. Sabe que eu converti-me numa igreja que havia eleições, todos os anos, para escolherem 7, que eram os 7 que dirigiam a igreja. Eu um dia questionei por que razão é que eles faziam aquilo. Com base em quê? Na Bíblia. E então houve alguém lá que disse, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, temos lá a escolha dos 7 diáconos,
mas estavam a escolher anciãos, nem eram diáconos. E não são eleições. Quando as pessoas fazem disparates, só podem sair disparates. E quero-vos dizer que a igreja onde eu me tinha convertido, aquilo era muito mau. Era muito mau. Estava num estado muito mau. E então essas questões foram colocadas. Numa dessas reuniões, essas questões foram colocadas. E depois houve alguém que perguntou, então e como é que nós vamos saber quem são os anciãos? Ou os pastores? Como é que vamos saber? Estávamos numa situação difícil, numa situação anormal, numa situação daquelas, que aquilo estava tudo escangalhado, numa situação normal. Como é que íamos ajudar? E o conselho que foi dado aos crentes que lá estavam reunidos foi este. Olha, quando vocês têm um problema, a quem é que vocês se dirigem para vos ajudar? Quando tem uma dificuldade, quando tem uma dúvida, quando tem um problema, a quem é que vocês se dirigem para obter ajuda? Implicitamente, intuitivamente, estão a reconhecer que é aquela pessoa que vos pode ajudar. São esses que vocês têm que reconhecer. Agora reparem, se numa igreja põe-se a fazer eleições, vocês imaginem, vamos ser claros e justos. Numa igreja, a maior parte anda bem ou anda mal? Uma igreja em geral. A maior parte anda bem ou anda mal? A maior parte é qualificada ou desqualificada? Agora imaginem, a maioria que não anda bem é estar a escolher a liderança da igreja. É bonito, não é? Acham que é inteligente? Para não dizer que é uma tolice, que não é sábio? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, quando nós lemos aqui assim, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos, não era fazer eleições. Até porque a eleição, neste caso, foi unilateral, foi de Paulo. A palavra no original, eleito, significa apontado. Era como que ele a dizer assim, olha, reconheçam fulano tal. E apontava. Reconheçam fulano tal. E depois é uma coisa curiosa que diz aqui, por comum consentimento. Ou seja, Paulo nunca ia indicar um indivíduo para ser reconhecido como ancião, se a própria congregação, ele está a dizer aquilo, mas eu não concordo. Comum consentimento. Tens razão, Paulo. Fulano tal é mesmo o indivíduo certo. Era assim que funcionava. Era por apontar. Aliás, a palavra no original, eu agora não vou falar acerca disto, porque não é disto que estamos a falar, mas isto é importante porque está relacionado. Eles apontavam. E diziam. E depois, nós lemos Paulo a escrever nas suas cartas a dizer, reconhecei os que trabalham e presidem sobre vós o Senhor. Reconhecei. O papel dos crentes não é eleger, é reconhecer. Para haver reconhecimento, alguém tem que mostrar evidências. E era assim que funcionava, ok? E portanto eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque em muitos lugares fazem eleições que não têm base bíblica, por todas as razões. Primeiro porque não tem base bíblica e depois porque a própria razão mostra que isso está errado, que não é lógico, não tem pernas para andar, ok? Outros é porque uma pessoa tem uma posição elevada por qualquer razão, ou porque é um empresário, ou porque é um rico, ou porque é não sei o quê, e então colocam-no como líder da igreja. Isso é uma estupidez de todo tamanho. Sabem de uma coisa? Aqui há uns anos atrás, isto foi o irmão Sobral que me contou, isto é antes do meu tempo. Em Estarreja já havia uma igreja. E lá naquela igreja, em Estarreja, havia um crente muito humilde, eu já não me lembro qual era a profissão dele, mas também não é relevante agora para o caso, portanto, para não estar a dizer um disparate, é melhor não dizer. Mas sei que ele era muito humilde e que tinha para aí a quarta classe ou quarta classe mal tirada. E ele era um ancião lá na igreja. E nessa igreja, onde estava lá aquele ancião, que era uma pessoa humilde, capaz, dotada pelo Senhor,
escolhida pelo Senhor, reconhecida pelos crentes. Estava lá um outro crente que era advogado. E o advogado sentava-se no banco, como outro crente qualquer, a receber o ensino daquele quase analfabeto. Do ponto de vista da educação literária, mas não da educação bíblica. Porque ele era um mestre nas Escrituras. E ele humildemente estava sentado, apesar de advogado, sabe, os advogados falam bem. Alguém se calhar que não tenha bem a noção, não é? Destes que desvariam, diria, o advogado é um indivíduo que sabe falar bem, ele fala em tribunais, fala em não sei o quê, ele é que vai ser o pregador. Quê? Só porque é advogado e fala bem, vai ser o pregador? Que é isso? Compreendem? E nessa igreja, e o irmão Sobral falou-me disso várias vezes, havia aquele crente advogado que era humilde e sentava-se lá sem fazer justo que era advogado e nunca pregou. Nunca pregou. Portanto, não é por ter dinheiro, não é por ter uma outra posição qualquer. Isso pode conduzir a resultados desastrosos e tem conduzido a resultados desastrosos. Eu quero dizer que na igreja onde eu me converti, aquilo conduziu a resultados desastrosos. Sabem que a igreja estava dividida ao meio. Curiosamente, eu tinha-me convertido há pouco tempo relativamente, e em pouco tempo, no pouco tempo de crente, eu converti-me a sério e vivi e passei a viver Cristo a sério. Eu e outros como eu, que também se tinham convertido na altura, e nós começamos a crescer pela graça de Deus. Em pouco tempo começamos a crescer e em pouco tempo crescemos bastante. O suficiente para perceber que aquilo estava errado. O suficiente para perceber o que é que a Bíblia dizia e aquilo que eles estavam a fazer não estava de acordo com a Bíblia. E a igreja estava dividida. E surgiu um terceiro grupo lá na igreja. Foi o grupo dos novos convertidos, entre os quais eu estava lá. Era uma terceira facção, que não era facção. As outras duas é que eram facções lá na igreja. E apareceu este grupo que abafou completamente os outros. Abafou-os. Ainda bem, porque acabou a guerra. Sabe de uma coisa? Vocês imaginem o que era, por exemplo, ao domingo à noite, que a gente tinha culto ao domingo à noite, por exemplo. Imaginem o que era, de repente, lá na congregação, estavam as pessoas lá sentadas, os crentes habituais, de repente entrarem ali pelas instalações da igreja, para aí uns 30 jovens, ainda para aquilo, e eles até ficavam derretidos, eu já sabia o que é que havia de fazer, ficavam com respeito, e pá, 30 aqui dentro, assim numa virada. E eles até tinham medo de pecar, a partir dali, não fossem estragar tudo, então ficaram sossegadinhos. E graças a Deus que a guerra acabou, porque estes 30 todos os dias de manhã reuniam-se para orar de joelhos nas instalações da igreja. Às 7 da manhã estavam lá, antes das 7 até, e depois uns iam estudar, estavam lá a orar, fazia-se meditação, estava-se lá a orar, e depois cada qual sabia da sua vida, e quando tinha que sair levantava-se aí, ia para o trabalho ou ia para estudar. Depois havia alguns que ficavam para o fim, entre os quais estava eu e o José António. Eu e o José António normalmente ficávamos os dois para o fim, porque os outros tinham que ir, não é? Nós ainda estávamos a estudar no Porto, na universidade, e depois às vezes íamos ao Porto, e às vezes íamos ao Porto não era para estudar, íamos ao Porto para evangelizar. Bons tempos. E era assim que vivíamos, andávamos sempre juntos. Nós nunca tivemos um problema entre nós, porque andávamos perto do Senhor, ocupados com as coisas do Senhor. Não havia problemas entre nós. Quero dizer mais. Cuidado, que aquilo pode ter resultados desastrosos, como eu estava a dizer. Uma pessoa pode ter uma capacidade enorme para supervisionar um negócio qualquer e ainda assim não ter capacidade espiritual que é concedida pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para cuidar das ovelhas, para cuidar da doutrina, para cuidar do ensino são. E também não devem cair na armadilha
de arranjar um homem que seja um líder natural. Um indivíduo pode ser um líder natural. Há indivíduos que são carismáticos, por natureza. Isso não quer dizer que seja um líder espiritual. Se ele está dotado pelo Espírito e é um líder natural, ótimo, bem-vindo, isso é bom. Mas não é o ser um líder natural que o torna um líder espiritual. Isso é muito importante. Um líder natural que cumpra os requisitos que Paulo diz seria um excelente supervisor. Mas não troquemos a ordem. As qualificações estão descritas por Paulo aqui na primeira carta a Timóteo capítulo 3 e estão em Tito capítulo 1. Porque elas são um bocado paralelas. Aquilo que Paulo diz a Timóteo diz a Tito, por outras palavras. E as qualificações estão lá em ambos os lados. Nós estamos aqui no princípio delas, no versículo 2. E a ênfase é colocada principalmente no caráter, como eu disse há pouco. No caráter espiritual e no caráter moral. Como eu tive a ocasião de dizer, e não é demais, frequentar um seminário, uma escola bíblica, não torna alguém qualificado para a liderança espiritual. As pessoas põem as coisas, põem o carro à frente dos bois. Os próprios dons espirituais, por si só, não qualificam a pessoa para esta obra. Tem que ter as qualidades morais. O caráter. O que qualifica um homem para a liderança espiritual é o caráter piedoso. E é sobre isto que o apóstolo Paulo está aqui a falar. E um caráter piedoso é estabelecido com critérios muito claros. E os pastores, ou bispos, devem ter grande cuidado em permanecer irrepreensíveis. Convém que o bispo seja irrepreensível. Por várias razões. Como eu já tive a ocasião de dizer, irrepreensível não quer dizer impecável. Mas quer dizer impoluto. Quer dizer íntegro. Quer dizer que ninguém lhe pode apontar nada. Ok? Porquê é que eles devem permanecer irrepreensíveis? Primeiro, eles são um alvo especial de Satanás. Todo o crente é um alvo de Satanás. Mas os presbíteros são um alvo preferencial. Tomem bem atenção a isto. Eles são mais atacados e com tentações mais severas do que as outras pessoas. Fixem isto que eu vos estou a dizer. Aqueles que estão na linha da frente aguentam com o peso da oposição satânica. O diabo sabe que deve atingir esses, se quiser atingir a igreja. Em segundo lugar, a queda de um destes homens, de um bispo, tem um potencial muito maior para causar dano na igreja do que a queda de outro crente qualquer. Se um crente qualquer cai, causa dano. Mas se um bispo cai, é mais do que um terremoto. Satanás sabe muito bem que quando um pastor cai, o efeito sobre as ovelhas é devastador. Eu quero vos dar aqui uma passagem para vocês lerem. Vejam o que está escrito em Zacarias capítulo 13 e versículo 7, sobre esta matéria. Zacarias capítulo 13 e versículo 7, que lemos assim. Zacarias capítulo 13 e versículo 7. Eu quero ainda retomar aquele pensamento lá atrás, que eu tinha dito que o papel dos crentes é reconhecer, e o papel daqueles que estão a fazer trabalho missionário, como Paulo estava a fazer, como Tito estava a fazer, é indicar, ajudá-los a, olha, apontar.
Estás a ver fulano, estás a ver cicrano, olha como eles revelam as características. Estamos a falar de crentes com muito pouca experiência e precisavam de ajuda de quem tinha mais experiência. E o papel deles era apenas apontar. E então era por comum consentimento. Esta parte do comum consentimento é muito importante. Eles indicavam e a própria igreja reconhecia, porque eles não iam indicar a alguém que não fazia sentido. Bem, mas em Zacarias, no capítulo 13, lemos assim no versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Ouviram bem? Esqueçam o contexto da passagem. Cinjam-se apenas esta frase. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Perceberam? O diabo sabe disso. E o diabo vai colocar todas as baterias apontadas à liderança. Porque se os atingir, ele sabe que vai espalhar as ovelhas todas. Por isso, vocês orem sempre pelos anciãos, pelos bispos, pelos pastores na igreja, que é muito importante. Em terceiro lugar, e não menos importante, o maior conhecimento da verdade acontece nos líderes. Eles têm a obrigação de conhecer mais e melhor do que os crentes em geral. E o maior conhecimento da verdade por parte dos líderes, bem como a responsabilidade de viver essa verdade, sabem o que é que traz sobre eles? Uma disciplina mais rigorosa do que sobre os outros. Se um crente qualquer é motivo de disciplina, se prevaricar, maior rigor disciplinar tem que haver sobre um líder de uma igreja. Mas é que é mesmo. Eu vou-vos mostrar com a Bíblia. Olha, em Lucas no capítulo 12, versículo 48, sabem o que é que disse o Senhor? Em Lucas 12, 48, o Senhor disse isto. Mas o que eu não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer, tomem agora atenção, e a qualquer que muito for dado, estamos aqui a falar de açoites, da disciplina. A qualquer que muito foi dado, ou for dado, muito se lhe pedirá. O rigor sobre estes homens é muito maior. A quem muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Mas há outra passagem que eu quero chamar a vossa atenção, que está em Tiago capítulo 3. Vamos à Epístola de Tiago no capítulo 3 para vocês verem. Olha o que está ali escrito. Meus irmãos, sabe o que é que o apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo? Diz assim, se alguém deseja o episcopado, já falamos sobre este desejo, se alguém deseja o episcopado, é uma coisa boa desejar o episcopado, não é? Mas vamos ver o que é que Tiago diz agora sobre o seguinte. Meus irmãos, disse ele, muitos de vós não sejam mestres. Não queiram, por outras palavras, muitos de vós, não queiram ser mestres. Sabem porquê? Já agora, para os que seguem, porque o bispo também tem que ser apto para ensinar, como lemos a seguir. Não queiram ser mestres. Sabem porquê? Porquê que eles não queiram ser mestres? Então, mas devemos querer ou não devemos querer? Bem, nós devemos querer, mas antes de querer, pensa bem no assunto. Porque se tu quiseres, olha isto. Sabendo que receberemos mais duro juízo. O juízo sobre estes indivíduos é mais duro. Nada, ainda queres continuar? Desculpem lá ter feito a referência ao Nando, porque eu podia dizer o mesmo a mim. O juízo é muito mais duro. E deixa-me dizer, em quarto lugar, os pastores devem ter grande cuidado em permanecer irrepreensíveis por várias razões. Esta é a quarta razão. Os pecados dos anciãos. Tomem atenção a isto que eu vou dizer agora.
os pecados dos anciãos são mais hipócritas do que os dos outros. Porque pregam contra os pecados que praticam. Cuidado. E eu estou aqui a tremer em cima do púlpito, porque eu estou a falar nisto e eu sei do que estou a falar, mas tenho que falar. Também não vou ter medo de falar nisso, porque assim ajuda o Senhor. E portanto estes eram os pensamentos que eu gostava de dar hoje, deixar hoje. Lideranças fortes. Não vamos ter medo. Não vamos ter medo. Dos fracos não reza a história. Também é outra frase muito célebre. Dos fracos não reza a história. E portanto a história está narrada. Paulo está na história. E Paulo está na história, ficou na história, porque ele não foi fraco. Os fracos não reza a história. Quem fala na história, os que são falados na história são os fortes. E que Deus nos dê a graça de sermos fortes, por duas razões. Em primeiro lugar, por amor ao Senhor. Em segundo lugar, por amor aos crentes. Ambos merecem uma liderança forte. Que o Senhor seja louvado. O nosso irmão Carlos estava a falar e eu estava mesmo a tremer, porque é motivo de acima de tudo, sujeitarmos aos pés do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, de facto, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e de facto, ao percebermos, Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, foi o exemplo, Senhor, foi o modelo, é o modelo, Senhor, não é, é o modelo, Senhor. E a Ele sim devemos ter os nossos olhos postos nele, Senhor. E obrigado mais uma vez, Senhor, porque Ele viveu na nossa carne, Senhor, o sofrimento tremendo, Pai. Ele padeceu, Senhor, por amor de cada um de nós e Ele não desistiu. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cada um de nós a cumprir, Senhor, o papel que Tu estabeleceste na nossa vida, Senhor. Mas ajuda-nos a ser íntegros, acima de tudo, aos Teus olhos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, tanto, Pai. Precisamos porque às vezes as forças são poucas, às vezes o ânimo, Senhor, se vai, Senhor, mas Tu és o nosso Deus. E nós Te agradecemos porque esta boa jornada, Senhor, ela é dura, mas vale a pena, Senhor. É maravilhoso, Senhor, nós conseguirmos perceber, Pai, de facto, algo tão maravilhoso que é o valor de uma alma, Senhor. E a alegria que há nos céus, Senhor, quando uma alma se converte, Pai. E essa é a nossa missão, enquanto aqui estivermos, Senhor. De conduzir almas a Cristo, Senhor, e de cuidarmos, Senhor, acima de tudo, daquelas, Senhor, que estão dispostas a servir-Te, estão dispostas a serem fiéis, Senhor. Ajuda-nos a cada um de nós a cumprir o nosso papel. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pela mensagem que ouvimos, Senhor, quer do nosso irmão Alberto, quer do nosso irmão Carlos. Obrigado pelos Teus servos, Senhor, que expõem a Tua palavra, Senhor. Continua a cuidar deles. E Te agradecemos mais uma vez pela noite que Tu nos irás dar de descanso, Senhor. Mas ajuda-nos a meditar nestas palavras, Senhor, que ouvimos esta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.